Bom, galera, vamos lá? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre threads, tá? Antes de eu começar, inclusive eu vou preparar aqui um ambiente para que a gente possa programar, tá? Então eu poderia fazer no NetBeans, mas eu vou fazer no Gitpod, que é esse site aqui, ó, gitpod.io, já estava aqui na minha primeira página. É um editor de texto online bem bacana. Na verdade, ele é uma IDE já com container Docker. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas nele dá para a gente desenvolver em várias plataformas, tá? Em várias tecnologias. E uma delas aí é o Java. É bem possível de a gente estar, pelo menos fazendo aí essa parte visual do Java, dá também para trabalhar com a parte de Java Web. Mas por enquanto, vamos falar só da parte de threads e vamos conversar sobre as threads no console. Bom, então para quem tiver alguma dificuldade de ter um NetBeans, então se tiver um NetBeans ou Eclipse já instalado e não quiser usar o Gitpod, por mim tranquilo, tá? Mas o Gitpod é uma boa alternativa para quem não tiver o NetBeans ou o Eclipse instalado no computador, ou o computador não aguentar, por exemplo, a IDE, sei lá, não conseguir instalar, o Gitpod aí é uma boa saída, né? Na verdade, dá até para usar ele através do dispositivo móvel, lembrando que não é aquela situação mais confortável do mundo de rodar, de digitar, mas vocês conseguem aí trabalhar numa boa, tá? Então, gitpod.io, podem clicar aqui em login, tá? O Gitpod ele é vinculado a uma conta tua de versionamento, pode ser GitHub, GitLab ou Bitbucket. No caso aqui a gente vai trabalhar aqui com o GitHub. É que o meu GitHub já está vinculado, tá? Então tem até aqui uma máquina de Java que eu fiz os testes, né? Tava testando até agora há pouco aí se rodava se eu conseguia rodar as threads ali dentro dele. Aí eu vou mostrar para vocês como gerar a máquina. Só que eu não vou fazer vocês realmente criarem uma sequência de comandos. Aqui na documentação do Gitpod tem uma forma mais fácil. Então eu vou clicar aqui em Docs do Gitpod, que tem a documentação do Gitpod, tá? Inclusive, falando aqui sobre as linguagens aqui, frameworks que ele consegue trabalhar, que ele suporta e tudo mais. E entre elas está o Java. Então eu vou clicar aqui em Java. Ele vai explicar como funciona aqui o Java, né? Os comandos que tem que dar, como subir os itens necessários aqui dentro do Docker, né? Inclusive mostrando aqui como gerar depois algumas máquinas para trabalhar com o Spring Boot, né? Então, daí aí para criar aplicações Java usando Spring Boot, que seriam Java para web. E aqui, ó, tem um exemplo de uma máquina virtual, né? Do, do uma máquina virtual já configurada para o ambiente Docker do Java com debugging, né? Com um programinha aí que vai conseguir rodar o Java. Você clicar aqui, ele vai levar para um repositório do GitHub. Aí ele vai estar explicando aqui que é o Java Debugging. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá? Esse aqui é o que dá para depois instalar. Ó, dá para instalar o suporte de linguagem Java do Red Hat. Tá? Mas enfim, esse repositório aqui é o que importa para a gente, tá? Eu vou fazer um caminho mais curto. Eu vou dar um fork nesse repositório. Não tinha nem feito isso, mas eu aconselho que vocês façam isso. Podem dar um fork nesse repositório aqui. E o que vai acontecer? Esse repositório vai para o Git de vocês. Tá? Então ele vai passar aí a pertencer a vocês.
E aí, para poder fazer o próximo passo, para abrir a máquina virtual com o Gitpod aqui usando esse repositório, é só dar um gitpod.io e aí barra o endereço. Por que eu estou fazendo isso aqui, tá? Barra o repositório do Git. Pelo seguinte, senão a gente ia ter que criar esses comandos para gerar um ambiente. E isso realmente daria um pouquinho mais de trabalho. E o meu foco agora não é gerar um ambiente dentro de um Linux, mas sim falar para vocês sobre as threads. Então seria aí um desvio do assunto, basicamente, né? Tá? Aqui, ó, ele carregou para mim. Tem aqui esse readme.md que depois eu posso estar editando, fazendo o que eu quiser. Tem aqui o app Java, né, que já vai estar rodando. Se eu quiser, eu posso até rodar isso aqui para ver, né, como é que ele vai trabalhar. Ele está carregando aqui ainda. Ele chama aqui o debugging para o Java. E vocês podem reparar que ele já habilitou aqui um botãozinho Run. Né? Quando eu clicar aqui nesse botãozinho Run, ele simplesmente vai rodar esse lacinho de repetição aqui, ó, que é o exemplo dele, né? Roda o workspace e vai rodar aqui no meu console. Não, tá rodando, tá fazendo aqui o estudo, ó. Rodou, tá vendo, ó? O retorno dele aqui, depois que ele foi... Podem reparar aqui que rola alguns comandos, né? Então esse run aqui já tem alguns comandos aí pré-programados, vocês podem ver, ó. Aqui ele executa, né? Então aí a gente está rodando aqui dentro de um Red Hat, né? Dá até para ver. É uma container Docker dentro de um Red Hat. Rodou e instalou aqui. E acabou mostrando aqui o nosso código. Beleza? Então se eu quiser apagar isso aqui, por exemplo, escrever um Olá Mundo, a diferença é que aqui ele tem um mini eclipse. Isso aqui parece um VS Code, mas na verdade é um mini eclipse. Se eu der um salt, ele não faz o system.out.println. Para eu colocar um salt, eu tenho que colocar um sysout. O sysout tab, aí é o system.out.println. Aqui é um pouquinho diferente. Se eu der aqui um Olá Mundo, né, salvar ele, pode dar um Ctrl S aqui. Vou clicar aqui no Run. Aqui no terminalzinho vai executar assim que ele estiver compilando, né? Como qualquer Java ele compila. Ele vai me dar o resultado Olá Mundo. Beleza? Então, galera, basicamente é assim que vai funcionar. Então, vamos estar usando aqui o Java para console, para poder dar um exemplo aí das threads para vocês, tá? Bom, então o que é uma thread que a gente vai estar trabalhando agora, tá? Então a thread, elas são pedaços aí do programa em execuções paralelas. Então, que mais ou menos seria isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui rápido. Se eu abrir aqui o meu gerenciador de tarefas, a gente vai olhar aqui que ele tem uma sequência de processos que estão rodando, né? Então, cada processo aqui vai ser um programa, alguma coisa que está rodando e eles consomem meus recursos aqui e tal. Pode reparar que aqui, ó, quando eu clico aqui dentro desses processos, ó, por exemplo, do Google Chrome, ó, é o que mais tem, tá? Então, o que acontece aqui? Só que alguns aqui não estão fazendo nada agora, tal, né? Mas estão aí consumindo uma quantidade de memória. Quando eu mexo alguma coisa aqui que mexe com o navegador, não, alguns deles aqui já estão trabalhando, né? Esse aqui estava trabalhando, esse processo. Então, o que acontece? Dentro de um processo, eu posso ter outros processos subdivididos, seja outras tarefas, né? Ações que estão sendo executadas. Então, o meu programa ele pode executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo.
Então, o programa em si é um processo. Dentro do meu sistema operacional, o programa em si ele vai ser tratado aí como sucesso, um processo. E essas tarefas menores que o meu programa tem, né, como se fossem os processos dentro do meu processo, são essas threads, ou seja, são execuções paralelas. E essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Em algumas situações é bem importante a gente dividir o trabalho de alguns processos e distribuir para que eles sejam trabalhados aí de forma separada pelo processador. Se eu vir aqui, inclusive, no... Opa! Não nesse item. Deixa eu ver aqui. Acabei clicando errado aqui. Opa! Deixa eu só... Ele ficou só no processador. O que acontece aqui? Aqui eu tenho os processos, todos eles. Acho que é o meu mouse aqui. Não está muito legal. Está dando duplo clique sozinho. Então, o que acontece? Se eu der uma olhada aqui, ó, vocês vão reparar que aqui, no meu processador, ó, vocês vão reparar que o meu processador agora ele está trabalhando aí a quase 2 GHz. Ele tem 178 processos rodando, ou seja, 178 aplicações rodando. Ele está ligado aí a 2 horas e 52 minutos. E ele tem 2.009 threads que estão rodando aí. Ou seja, desses 178 processos, eu tenho 2.000 e poucas, quase 2.010 processos aqui, né, threads, que são oriundas desses processos. Então, tem um processo que tem 5 threads, ou seja, tem 5 ações daquele mesmo processo rodando paralelamente. E essas threads elas vão iniciando, vão parando, vão adormecendo, e aí tem algumas que são eliminadas, tem outros, de outros momentos elas são recriadas, e isso acaba sendo aí de forma constante. Um exemplo, talvez, para ser citado aqui, prático de uso de threads, numa situação recente, eu acabei fazendo um freela que eu tinha que fazer a leitura de dados que vinham de um determinado aparelho. E eu tinha que fazer a leitura e o envio dessa informação. Pelo fluxo de dados que vinha da leitura, quando eu fazia o processamento para fazer o envio, ele acabava demorando muito porque ele tinha que ler uma informação toda e depois enviar para depois ler a próxima e enviar. Então, qual foi a saída? Foi ter uma thread que só fazia leitura, ou seja, um pedacinho do trabalho do meu processador só fazia leitura e a outra só fazia o envio da informação. Ou seja, uma a thread do envio só dependia de esperar a primeira enviar a informação, processar a primeira informação que vinha do aparelho. Ele entendeu aquilo, ele já conseguia enviar, ele não precisava fazer uma leitura completa. Então, isso acabou ganhando tempo e evitando travamentos, né, quando tinha uma massa de dados muito grande. Então, por isso que a gente usa a thread, para poder realmente criar esse mecanismo desse trabalho paralelo, né? Ou seja, as duas ações podem ocorrer aí ao mesmo tempo. Beleza? Bom, para a gente começar a fazer isso, eu vou criar aqui uma pasta que eu vou chamar aqui de, sei lá, de tarefas. Beleza? E dentro dela eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de vou colocar aqui multiplicação. Vou falar aqui que multiplica. Vou chamar aqui multiplica.java. Porque vai ser uma classe chamada multiplica. Beleza? Ó. Esse carinha aqui já é muito ligeiro, né? Então ele já entendeu como eu criei uma pasta para poder trabalhar com isso aqui. Significa que eu já estou com uma intenção aqui de criar um pacote.
e ele já entendeu que o tarefas aqui é o pacote e multiplica é a minha classe, né? Já rodou aqui bonitinho. Bom, o que eu tenho que fazer aqui, galera? Para que eu crie uma thread, eu tenho que implementar, né? Então, na verdade, implementar não, né? Eu tenho que estender. Tem uma outra forma que é implementada, mas primeiro eu vou mostrar aqui como é a prova estendida. Por quê? Tem duas formas de eu criar uma thread. Tem eu estendendo da classe thread, ou seja, eu herdando da classe thread. Ou seja, quando eu falo que multiplica é uma extensão de threads, já aprenderam que é o conceito de herança, eu estou falando para ele que eu já estou dizendo que multiplica é uma thread. Ou seja, vai ser um processo que vai ser trabalhado aí de forma independente. Tá? E essa classe thread existe aí no Java exatamente para ser herdada nessa situação. Então, por exemplo, vamos pensar aqui em como a gente pode fazer. Eu vou colocar aqui uma string, um private, string nome. Tá? Vou colocar aqui um private int valor multiplicar. Tá? Vou colocar aqui um private. Vou colocar como int também tempo. Depois que a gente vai entender para que vai servir esse tempo, tá? Por enquanto é isso. O Gitpod ele tem suporte para inserir getters e setters também. Eu dando o botão direito aqui, vindo em Source Action, ele me dá a opção aqui, ó, de gerar getters e setters, né? Só deixa eu voltar aqui. Ó, de novo. Esse mouse aqui tá me dando trabalho. Acho que eu vou fazer pelo touchpad. Ó, Source Action, gerar getters e setters. E aí é só eu clicando ali, ó, e ele vai gerando os getters e os setters para mim. Só escolher o que eu quero gerar os getters e setters. Então, assim, ele tem gerar getters e setters do valor multiplicar e do tempo. Agora só tinha o tempo. Ele já criou para todo mundo os getters e setters. Beleza. Nem sempre preciso me preocupar tanto aqui. Na verdade, é só porque eu quero realmente colocar todos os valorizinhos aqui, tá? Muito bem, galera. Então, isso aqui é mais para a gente entender o que a gente está colocando aqui. O que vai ser importante eu criar aqui também, tá? Eu criar aqui o meu método construtor. Public multiplica. Que vai ser aqui o meu construtor. E quando eu estou trabalhando com uma thread, tá? É meio que obrigatório eu sobrescrever o que a gente chama aqui do método run. Que o método run, onde é que ele está? O método run, ele existe dentro da thread. Então, da classe thread existe o método run. Então, quando eu venho aqui e coloco assim, ó, public void run, significa que eu estou implementando esse método run. E a minha thread ela vai funcionar, né? Na hora que eu chamar a minha thread, ela vai ser executada, vai executar o que estiver dentro do run, tá? Eu vou criar uma regra que para criar a minha thread tem que passar um nome para a thread. Então eu vou colocar aqui que é uma string nome e vou falar aqui, ó, que diz ponto nome é igual a nome, né?
Então aqui é só para realmente criar uma regrinha que quando instanciar essa classe multiplica, tem que passar o nome, tá? E eu vou obrigar a passar o nome, é só o nome, mas depois seria legal eu obrigar a passar o valor também. Vamos passar o valor aqui também. Vai ser o int valor. Não vou colocar o mesmo nome que está lá, mas eu vou falar assim, ó, que o this ponto valor multiplicar é igual ao valor que eu estou pedindo aqui. Beleza? E aí eu obrigo, né, eu até fico sem a necessidade, inclusive, daqueles getters, setters que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Mas eu aproveitei e fiz para mostrar também que existe essa possibilidade, tá? Então, o que acontece? No método run, o que tiver aqui dentro vai ser executado na hora que eu chamar essa thread. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Ó? Por exemplo, vamos fazer aqui um sysout. Colocar assim, ó. Aqui multiplica. Tá? Se eu chegar aqui no app, instanciar, tá? Então eu chego lá, ó, multiplica. Ó, e aí ele vai fazer aqui um import, né? Então, que eu confirmei aqui que eu queria, então que elas estão em pacotes diferentes. Na verdade, esse Docker já vem configurado para buscar esse app Java. Eu não quis mudar o caminho também para não ficar mexendo em configuração aqui, mas aqui eu já vou manter ele aqui, então eu só dou um import aqui para dentro do meu método main e faço assim, ó, multiplica m igual new multiplica. E aqui ele vai me colocar aqui um nome. Eu vou colocar assim, por exemplo, 5. Eu vou colocar aqui, vai lá, multiplicação 1. Qual que é o valor dessa multiplicação? Ah, é 5. Tá feito. Tá? Por hora, se eu fizer isso aqui, posso dar um save all aqui. Tem algumas situações que às vezes você dá o Ctrl S aqui, ele não salva, não tem problema. Você fecha, manda salvar e abre de novo. Alguns atrasos de navegador, tá? Eu clico aqui no Run. Vocês vão reparar que ele vai executar. Vai aí compilar. Vai executar. Daqui a pouco vai mostrar ali. É bacana que a gente vê quando ele executa. Mas, tipo, tá, e daí? Executou e não mostrou retorno nenhum. Não apareceu o que eu coloquei aqui, ó. O system out println multiplica aqui. Por que que não apareceu, galera? Porque quando eu estou trabalhando com a thread, para ela ser executada como thread, a partir do momento que eu herdei da classe thread, eu tenho aqui, por exemplo, obrigação de sobrescrever run. E aqui, na hora de chamar esse run para ele funcionar, eu tenho que chamar o método start. E só com o método start é que vai aparecer o que está sendo executado aqui dentro do run. Então vamos dar uma olhadinha, ó. Salvei. Se eu for lá agora, esperar que ele compilar, né? O que está compilando aqui embaixo. Ó, e já colocou aqui, ó. Aqui multiplica. Beleza? Então, basicamente, o que a gente já deu para entender até agora, né? Que para eu ter essa thread, eu tenho que ou implementar uma classe chamada, ou implementar uma interface chamada Runnable, que a gente não está usando ela ainda, ou estender de uma classe chamada Thread. A gente já fez isso. Eu sou obrigado a sobrescrever o método chamado Run, que acabamos de sobrescrever. E para chamar a execução dele, eu tenho que chamar o método Start na instância que eu trabalho com ele. Boa, certinho, tá? Aí, dentro ainda desse método Run,
que eu posso fazer aqui, ó, tá? Eu vou querer fazer mais ou menos uma tabuada aqui. A multiplicação vai ser basicamente isso, vai ser gerar uma tabuada. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou dar um sysout. Opa, é o sysout. Não, sysout. E vou colocar aqui, por exemplo, o nome da minha thread. E vou falar assim, ó, o nome dela, que é o dis.nome. Né, para poder saber. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for. É aquele padrão. Vou colocar lá um x igual a 0. Enquanto x for menor ou igual a 10. Botei vírgula aqui, não. X for menor ou igual a 10. Eu vou meter aqui um x mais mais. Beleza? E aí eu vou fazer aqui, ó, a operação, né, ó. Sysout. E vou colocar aqui, por exemplo, o valor que eu vou estar trabalhando é 5. Então vou colocar assim, ó. Dis ponto valor multiplicar. Aí vou colocar aqui uma concatenação, sinalzinho de vezes. Vou colocar um x menor aqui. Concatenar aqui, vezes o quê? O x, que eu vou estar misturando aqui. Concatenando aqui. Vai ser igual a operação que vai ser dis ponto valor multiplicar vezes x. Não seria isso? Isso aí, ó. Tava dando uma atrasadinha aqui. E que basicamente eu fiz uma tabuada, né? Se eu chamar aqui da run agora, ó, a gente vai ver aqui que quando ele compilar a gente vai ter uma tabuada. Basicamente aí a tabuada do 5, né? Que foi o valor aí que a gente acabou escolhendo. Então, já sabemos aqui, ó, como ela está trabalhando. Vamos colocar uma mensagenzinha no final, ou seja, ó, quando acabar o laço aqui ainda dentro do run, vamos colocar uma mensagenzinha aqui, ó. Sysout, fim da vamos colocar aqui da thread, fim da thread dis.nome. Beleza? Pronto. E aqui, vamos rodar lá de novo só para ver. Dar um run aqui. Esperar ele rodar. A gente vai ver que vai ter uma chamada no início.
Ó, vai ficar mais ou menos com essa carga aqui, ó. Vai ter chamada do nome da thread no início, a execução dessa ação, que é essa tabuadinha, e o fim da thread da multiplicação. Tá bom? Multiplicação. Tá? Então, basicamente, temos uma thread aqui e ela já está rodando e beleza. Porém, galera, eu não acompanho esse processo, ele é muito instantâneo, né? Então, para que a gente dê algumas pequenas paradas nesse processo, para a gente sentir realmente esse fato dele ir andando aos poucos, a gente vai usar aqui, ó, a cada vez que rodar esse laço de repetição, a gente vai usar um this, porque o this, porque pertence a essa classe, porque já está lá na classe das threads, tá? Na classe thread. E ela tem um método chamado sleep, que uma das sobrescritas dele é em milissegundos. Então, se eu colocar aqui 1000, ou seja, em 1 segundo, ele vai fazer o sleep, né? Dessa thread, ou seja, ele vai botar essa slap para dormir durante 1 segundo. Então, ele vai executar a thread, esperar 1 segundo, depois executar a thread de novo, depois executar a thread de novo, até que toda a ação do run esteja aí terminada. O sleep, ele pode gerar uma exception de interrupção. E por esse risco de gerar uma exception de interrupção, ele obriga que a gente circule ele com um try catch. Então, ele é obrigatório colocar um try catch nele. Aqui o programinha liberou, né, um atalhozinho para poder fazer isso, tá? Vou dar um Ctrl S aqui. Não posso ignorar esse avisinho amarelo aqui por enquanto. Vou lá no app e posso dar o run. Quando eu der run agora, vai ser um pouquinho diferente, ó. Agora, na hora que ele for começar a compilar. Reparar, ó, que ele vai dar um resultado por vez. A cada 1 segundo, ele vai me dar um resultado aí da minha tabuada. Beleza? Então, o que vai acontecer? Nessa situação, ele já tem um tempo para poder ser executado, né? A gente já pode trabalhar. E aí a gente já começa a observar como ela pode funcionar. Esse tempo eu vou querer controlar através aqui desse parâmetro, que é o private tempo. Então vou dizer aqui que ele vai ter esse aqui através do tempo. E eu posso permitir que seja inserido esse tempo através do get, se eu quiser. Né, do set, na verdade. Então eu poderia colocar lá n.set tempo. Colocar o tempo aqui. Então, digamos que agora eu quero que os 1000 milissegundos seja atribuído aqui. Salvo aqui também. Não tem nenhum problema. Ó, não salvou, às vezes acontece isso. Você vem aqui, ó, dá o save e depois abre de novo, tá? E agora eu vou rodar. Não vai mudar nada, né? Mas eu acho que vai ter não vai ficar muito seguro. Se ele rodar, vou fazer um experimento, né? Porque é bacana a gente fazer alguns experimentos aqui para ver como é que se comporta. Se eu comentar esse carinha, ele vai ficar sem tempo lá no meu sleep. Não, deixa eu dar um Ctrl S aqui. Por algum motivo o navegador está dando alguns atrasinhos aqui e não está fazendo. Vou fechar e salvar. Se isso acontecer, é só fazer isso. Vou dar run agora. Eu acho que vai gerar uma exception.
Não, ele só executou sem tempo. Não gerou uma exception. Então vou até deixar assim do jeito que tá. E aí com o set tempo, né, ele vai rodar novo. Provavelmente porque com ele zerado, como ele é um inteiro, ele não vai como vazio, né? Mas ele vai como pelo menos um valor nulo. Então ele já consegue traduzir isso. Tá rodando aqui, ó. Então, beleza. Consegui fazer aí uma thread, tá? Bem tranquila, onde eu consigo determinar o tempo de execução de cada etapa do processo. E aqui no meu método start, né, eu consigo iniciar ela. Esse método start, se eu quiser, eu também não preciso ter ele aqui o tempo todo, pelo menos não quando eu estou implementando a classe da thread, porque eu tenho a possibilidade de colocar ele aqui no construtor. Eu posso dar um this.start e aí ele vai startar automaticamente. Em algumas situações não é tão legal, tá? Vou falar a verdade para vocês, nem sempre é legal fazer isso aqui. É uma alternativa bacana? Mas nem sempre é bacana colocar aqui, porque na hora que você instanciou a thread, ela já vai estar funcionando. Tem algumas situações que você quer que ela funcione no momento específico. Eu vou dar um clear aqui, ó, e vou rodar essa thread. Não sei por que ele está dando isso agora no navegador. Normalmente não precisa ficar fechando, tá, gente? Vocês vão ver aí na hora que vocês estiverem rodando. E agora, mesmo sem o start, na compilação ele já vai funcionar, porque uma vez que esse construtor foi executado, o start já está dentro dele, né? Então, automaticamente já se dá o start para minha thread. É uma outra opção aí que a gente pode ter para trabalhar. Bom, então aí a graça, né, de lidar com essas threads é lidar, na verdade, com elas em conjunto, né? Trabalhar com as threads juntas. Então, por exemplo, eu fiz aqui uma multiplicação do 1. Eu posso vir aqui fazer uma outra thread que vai ser a multiplicação 2. E a multiplicação 2 multiplica do 10. Ó, vamos colocar aqui. Vai ser M2. Então, baseado na mesma classe, eu vou ter aí duas threads. Ó, vou colocar aqui o M2 e alterar o tempo dela. Então, agora eu vou ter executando ao mesmo tempo a multiplicação do 5 e a multiplicação do 10. E aí vocês vão reparar que eles vão estar sendo processados praticamente ao mesmo tempo pelo nosso processador. Ó. Ó, podem reparar aí que o que aconteceu aqui, ó. Inclusive ele rodou duas vezes, né? Não sei, até acho que eu devo ter clicado duas vezes no RAM. Ele iniciou a multiplicação do 5, deu o valor, iniciou a multiplicação do 2, e aí meio que eles foram intercalando, porque a única coisa diferente que teve aqui foi o processamento, né, ao momento que foram entendidos, mas os dois processos iniciaram simultâneos e praticamente terminaram juntos. Quando acabou a thread 1, acabou a thread 2. Porém, eles podem ter times diferentes. Eu posso dizer que a 2 é meio segundo para processar ela. E aí o que vai acontecer? Ó,
Vamos dar uma olhadinha. Está compilando. Vocês vão reparar agora, ó, que vai processar muito mais rápido os 10. Vai acabar a thread 2, que é do 10, e a do 5 vai continuar no tempo dela. Ou seja, um processo sem depender do outro. Esse aí que é o primeiro conceito aí de threads que eu queria passar para vocês. E aí nós já vimos os métodos básicos, que é o método start, o método sleep e o método run. E como eles funcionam aí nas threads, tá? Próxima aula a gente cria uma thread de um outro jeito, que é usando a interface Runnable. Beleza, galerinha? Eu vou parar aqui. Acho que até já ficou longa essa aula, né? E aí depois a gente conversa sobre a implementação do Runnable. Até a próxima.